Olha só, começamos! Último dia do Codificando Night Week, o evento que durou essa semana toda, e a gente vai encerrar com chave de ouro, porque hoje, cara, é o tema de pense fora da caixa. Então, aquelas tecnologias, aquelas coisas que você de repente acha que ou não funciona, será que funciona, será que eu uso, como é que é isso? Cara, a gente vai tratar disso hoje, cara. Eu tô com ele, grande Eber, meu querido. Fala, Ângela, é um prazerzaço estar aqui com todo mundo, poder participar desse evento que está tendo um sucesso, né, meu? Gente pra caramba assistindo, tá muito legal. Porra, cara, tá, ó, segunda-feira a gente bateu mais de 100 pessoas online, segunda e Que terça-feira, legal. quarta-feira também. E, cara, porra, tá sensacional. Então, deixa eu só dar uma passadinha antes da trilha, que é o seguinte, a gente vai falar hoje autenticação, OpenID, Identity Server. O Weber vai falar bastante sobre isso para você que quer colocar autenticação na sua aplicação, entender como funciona. Isso é crucial, cara, você entender como funciona por questões de segurança. Né? O Weber vai explicar. Depois a gente tem novidades do Angular 2.0, cara. Já estamos na versão 2.0, TypeScript. Nicolas Takashi vai falar. E aí teve uma mudança, o Eric não pôde vir para hoje, mas a gente colocou outra palestra bem legal, cara, que quando eu comecei a montar as palestras, falei, putz, cara, qual que eu escolho aqui? Eu fiz o do Unity e acabou ficando de fora, mas entrou aqui ASP.NET e Redis, cara, para performance é sensacional. E a palestra do Renato Groff, ele vai falar sobre teste. E aí eu quero ver, porque é sempre polêmico o teste, ele vai falar sobre mocking test, então com certeza aí você vai curtir, beleza? Eber, meu caro, é com você, obrigado aí, tá com o pau. Valeu, Ângelo, muito obrigado. Mais uma vez, boa noite, pessoal. Obrigado por assistindo aqui. Uh, Deixa eu colocar aqui por minha tela para apresentar só um minuto. Pronto. Só me dá um feedback, Ângelo, se vocês estão enxergando direitinho minha tela, por favor. Eu tô de boa aqui, cara. Ótimo, tá bom, obrigado. Bom, pessoal, a gente vai falar aqui hoje sobre o principal aqui é o Identity Server, né? Que é um framework para poder criar servidores de identidade e é baseado no OAuth e no OpenID, tá? Então a gente vai entender um pouquinho o que é o OAuth, o que é o OpenID e vamos montar um servidor de identidade, como é que funciona esse framework, tá? Bom, para quem não me conhece, né? Meu nome é Eber, vocês já viram lá atrás, meu Twitter tá aí, Eber Ortiz, @Eber Ortiz. Meu GitHub, GitHub/EberOP e o meu e-mail também está aí na tela, tá? Essa demo que a gente vai fazer aqui, depois eu vou postar no GitHub, eu volto a publicar, passo os contatos aí, o endereço certinho para vocês conseguirem acessar. Falando um pouquinho de mim bem rapidinho, né, para a gente não perder muito tempo. Quem sou eu? Não sou um desenvolvedor velho. Eu acho que para quem viu minha imagem aí, realmente eu já sou velho, já sou 18 anos no mercado, já trabalhando com desenvolvimento. Profissionalmente, antes disso, eu brincava quando era moleque, ainda mais de 18 anos já desenvolvendo e trabalhei com .NET já há bastante tempo, acho que desde 2005 pelo menos, né? Apesar de ser um desenvolvedor velho, eu não sou um cara que está pegado a velhas tecnologias, pelo contrário, a gente está sempre atento aí para o que está pintando de novidade. Eu trabalho na Lambda 3, eu vim para cá para trabalhar com a LM, né, para trabalhar com Application Lifecycle Management, como consultor LM, e também agora eu estou no time de desenvolvimento, apoiando uma equipe que justamente num projeto onde a gente está implantando um servidor de identidade. Então tem tudo a ver com isso, por isso que já uma tecnologia, o Identity Server já é uma coisa que eu gosto já há um bom tempo e agora a gente está aplicando com bastante sucesso num cliente nosso. Tá? Também sou MCT, Microsoft Certified Trainer, já há uns 6 anos pelo menos, eu tenho dado aulas do currículo oficial Microsoft. Sou um fanático por Led Zeppelin, quem me conhece sabe que isso para mim isso é uma religião, não é apenas um gosto. E sou mágico, olha só, né? Por isso que vocês vão procurar minhas fotos aí, talvez vocês encontrem uma foto como essa. Mas eu só falo que eu sou mágico, na verdade acho que ninguém me viu fazendo mágica de verdade, é só mais mas é um hobbyzinho que eu tenho. Bom, vou falar do que interessa, tá? De OAuth e OpenID, né? E onde que o Identity Server entra nessas duas tecnologias, tá? Como é que ele engloba, na verdade, essas duas tecnologias. O Identity Server, ele começou a ser desenvolvido pelo Brock Allen e pelo Dominic Bayer, depois no final, o último slide vai mostrar as referências, como você pode entrar, segui-los no Twitter, ver o site, o blog deles.
Tá? Eles também têm outras duas ferramentas que eles desenvolveram, que é o Identity Model e o Identity Manager. A gente vai entender que o Identity Server, apesar dele ser um servidor de identidade, ele é um framework, né, para se desenvolver um servidor de identidade. Ele não, a gente vai ver que a gente não salva no banco de dados as coisas, nós temos que plugar a tecnologia que a gente vai utilizar de persistência dessas informações. Né? Então, o Identity Server, para se plugar no banco, a gente vai usar alguma outra tecnologia. Né? Então, por exemplo, o Entity Framework com ASP.NET Identity ou alguma coisa assim. O Identity Manager, ele é uma ferramenta que nos permite fazer a gestão de usuários dentro dessa infraestrutura, tá? Então, criar usuários, criar aplicações que possam acessar o Identity Server, tá? E o Identity Model, ele tem uma série de APIs, de classes que nos auxiliam a trabalhar aí com o servidor de identidade. Como eu falei, essa ferramenta, o Identity Server agora ele saiu bem recentemente, há menos de um mês, saiu a versão do Identity Server 4, tá? Que ele já roda no ASP.NET, no .NET Core, né? Só que os exemplos que eu vou fazer aqui, ainda usando o Identity Server 3, eu vou explicar depois um pouquinho do porquê que eu estou usando o 3 e não o 4, mas um pouquinho mais à frente, tá? Mas essas tecnologias foram criadas por eles e hoje elas já estão embaixo do .NET Foundation, tá? Então a Microsoft abraçou o Identity Server, hoje é algo que a Microsoft suporta, tá? Dentro lá das tecnologias que a Microsoft atende, ok? Bom, vamos começar falando um pouquinho do OAuth. Né? O que é o OAuth? Né? Então, se a gente for lá no Wikipedia para olhar o que é o OAuth, ele é um padrão aberto para autorização, que geralmente é utilizado para usuários de internet se logar em aplicações terceiras, né? E sem expor o seu password. Todo mundo já usou o OAuth, nem que tenha sido sem saber que isso estava acontecendo, tá? Então, quando você, por exemplo, utiliza qualquer aplicação, o Instagram, por exemplo, e você se conecta no Instagram usando o login do Facebook, a gente, por trás dos panos, a gente está usando essa tecnologia, esse padrão, né, de comunicação, tá? E aí, para a gente entender um pouquinho disso daí, né, a gente precisa entender quem é quem nesse cenário, e como que é o fluxo das informações quando a gente trabalha com o OAuth, tá? Então vamos começar por aqui, olha. Deixa eu ver, só deixa eu colocar o ponteiro laser aqui. Bom, então aqui dentro nós temos o Resource Owner. O Resource Owner, ele é de fato uma pessoa, ok? Ele é o teu usuário que é dono de algum recurso que ele precisa acessar. Tá? Então, por exemplo, ele é dono da sua conta e das informações do Facebook. Né? Quem é o dono dessa informação é um usuário, uma pessoa. Tá? E ele precisa acessar um servidor com algum recurso. Por exemplo, no caso, eu estou querendo postar no Facebook através de um outro aplicativo. Sabe quando a gente está lá no Instagram, você posta uma foto, você fala assim, eu quero compartilhar essa foto no Facebook também, né? O que eu estou fazendo é o seguinte, olha, no Instagram eu estou dando, o Facebook está dando autorização para o Instagram postar em seu nome lá no Facebook, tá? Então é isso que a gente vai fazer. O Research Server seria aqui o Instagram com essa informação. Né? Bom, esse usuário, para que ele possa, ele é dono, como eu tinha falado, ele é dono do recurso, né? Para que ele possa acessar essa informação, ele vai usar alguma ferramenta, geralmente um browser. Né? Então tem um client aqui, eu coloquei o Netscape justamente para a gente não ter nenhum problema de conflito de preferência de browser, vamos usar um cara já morto. Mas pode ser qualquer browser, tá? Provavelmente não Netscape, mas qualquer outro vai funcionar bonitinho. Você pode ter um client sendo um browser, sendo uma aplicação desktop, nativa, ou sendo uma aplicação móvel, né, para celulares, não tem nenhum problema. Então, esse usuário vai usar algum aplicativo, algum client, seja ele no browser ou aplicação móvel, tá? E essa aplicação, para que você consiga fazer esse trabalho de se autenticar através de um outro servidor, ela tem que se registrar num servidor de autorização. Tá? Então, se a gente usar um pouquinho esse exemplo que eu falei, Facebook e Instagram, aqui, né, no Authorization Server eu tenho o Facebook.
Tá? Então, o Instagram, o desenvolvedor do Instagram, ele se registrou no Facebook para que ele pudesse se autenticar através do Facebook, tá? Então existe esse processo de registro. Se você for criar a sua aplicação, quem já teve a oportunidade de criar uma aplicação para publicar no Facebook, ou ver quais são os amigos de um determinado usuário, você percebe que você tem que criar um app lá no Facebook, você faz esse processo de registro. Quando você faz esse processo de registro, né, a minha aplicação, ela passa a confiar no meu servidor de autorização. Tá? Então, se eu criar essa aplicação onde eu quero ler informações do usuário, ler os dados pessoais do usuário, ou então publicar alguma coisa no Facebook, né, através desse usuário, eu confio nesse servidor de autorização. Confio no Facebook, por exemplo, como sendo o meu servidor que vai me dar as credenciais daquele usuário, que vai me ditar quem que é o usuário que está acessando essa aplicação. Tá? Então, uma vez aí que o meu cliente, né, se registrou, lembra, cliente é a aplicação, ok? Se registrou no meu servidor de autorização. E o recurso que eu quero acessar, aquilo que eu quero fazer, quero publicar, quero ler alguma informação, confia nesse meu servidor de autorização. O servidor de autorização vai emitir um access token para o meu cliente. Tá? Então ele vai receber um token, o cliente vai estar de posse desse token, e aí esse token foi fornecido pelo meu servidor de autorização, e de posse desse access token, eu consigo acessar um recurso da minha aplicação, tá? Então aqui, se fosse o Instagram, se for a sua aplicação específica, ele vai passar a acessar, informando o access token que o Facebook entregou para ele. Tudo bem? Essa seria mais ou menos o processo, né? Então, só retomando, que isso aqui é o mais importante, entender esse fluxo é o mais importante do OAuth, eu tenho uma aplicação, criei uma aplicação, me registro no servidor de autorização. Quando o usuário quer acessar um recurso, ele fala que não está autorizado, ele vai se autenticar no servidor de autorização, que ele vai devolver um token e ele passa esse token para frente. Esse token vai ser aceito como sendo como sendo informação do usuário. Tá certo? Ok. Esse aqui é o fluxo básico do OAuth, né, de como que funciona esse processo de token. E aí a gente tem alguns fluxos que dependem. Na verdade, o OAuth foi criado para isso. O 2, ele não é nada compatível com a primeira versão. E ele já foi criado e focado mais para aplicações móveis, principalmente olhando para aplicações móveis, aplicações de tudo quanto é tipo, tá? E a gente tem 4 principais fluxos de autorização. O primeiro e o mais comum é o Authorization Cloud Flow, onde eu tenho um front-end, né, que tenta acessar uma aplicação, só que eu não quero que esse access token desça para o browser. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então ele trabalha mais com clientes que são confidenciais ou que têm uma chave segura para acesso a um servidor de autenticação. Tá? O Implicit Flow, que acaba sendo o modelo mais simples de se implementar, ele é bastante útil para aplicações front-end, por exemplo, você cria uma aplicação em Angular, né, ou tem um JavaScript, eu preciso acessar uma API que depende de uma autorização. Então, com o Implicit Flow eu consigo passar a informação do meu token, que está no client, está no browser, eu passo para a minha API e ele consegue devolver aquele recurso que eu estou tentando acessar. Tá? E ele também é bastante usado em aplicações móveis, em dispositivos móveis, porque a ideia é que eu não grave a chave secreta da minha aplicação em dispositivo móvel. Né? A gente não corre o risco de expor essa informação. Tá? E outros 2 fluxos, esses daqui são os 2 primeiros são os mais importantes, que a gente vai ver que o OpenID usa esses 2. E a gente tem o Resource Owner Password Credential Flow, serve para quando eu tenho um cliente confiável, então ele é um cenário bastante conhecido de todo mundo, é uma aplicação nativa daquele servidor. Então, quando eu baixo a aplicação do Facebook, por exemplo, ninguém tem medo de abrir a aplicação do Facebook e colocar o seu usuário e senha lá, porque você sabe que quem fez aquela aplicação foi o próprio Facebook. Então, ele vai pegar as informações de usuário e senha e vai repassar para o servidor do Facebook e conseguir o access token de volta, né? E depois conseguir interagir com as APIs do Facebook. Tá? Agora, então, isso para aplicações
para clientes confiáveis, né? E a gente tem um outro tipo de acesso, que é o Client Credentials Flow, que é quando nós queremos fazer um acesso de servidor para servidor, né? Então, tem uma aplicação back-end que está rodando, eu preciso acessar uma API, né, que está no meu servidor de autorização, está no servidor qualquer que confia no meu servidor de autorização e eu preciso passar o token para ela, tá? Então, o Client Credential Flow ele trabalha mais servidor com servidor, tá? Isso aqui são um monte de palavrinhas, a gente vai ver aqui com mais detalhes o Implicit Flow, depois eu vou mostrar um pouco o fluxo de cada um deles, depois do exemplo, tá? Mas quando a gente fala de OAuth, a gente está falando basicamente de delegação de autorização. O OAuth, né, apesar de eu ter comentado com vocês, quando você entra no Instagram e fala que você quer se logar utilizando o Facebook, né, ele vai te redirecionar para a página do Facebook, você vai colocar o usuário e senha, e aparece uma tela de consentimento, falando que você permite o Instagram acessar suas informações, e ele repassa esse token para o Instagram, tá? O que está acontecendo aqui, na verdade, é uma delegação de autorização. Estou delegando a autorização de acessar informações pessoais para o Instagram e o Instagram consegue acessar essas informações. Tá? O OAuth ele não foi feito a princípio para autenticação, ou seja, colocar o usuário e senha e acreditar naquela pessoa como sendo usuário e senha. Ele foi feito mais com esse processo de delegação de autorização. O que eu posso ou não posso fazer dentro de um determinado servidor. Tá? E é aí que entra o OpenID. Tá? O OpenID, também pegando a definição ali do Wikipedia, né, ele é um layer de autenticação que ele foi criado em cima do protocolo do OAuth 2.0, tá? E ele tem algumas características diferentes, né, que permite e facilitam bastante o processo de autenticação, né? Ou seja, eu tenho uma aplicação e eu quero que a minha aplicação não precise de uma tela de login e senha. Eu não quero que ela tenha uma tela de login e senha. Eu quero que ela vá para outra aplicação para digitar o login e senha, fique centralizado e eu vou acreditar com as informações que vieram desse servidor, que a pessoa que se autenticou é ela mesma, tá? É o que a gente chama de single sign-on. Né? No caso do OpenID, né, ele utiliza só dois dos protocolos, dos Codeflow, o Authorization Codeflow e o Implicit Flow, né? Ou seja, aquele que eu não exponho, basicamente é isso, esse aqui eu não exponho o token, esse aqui eu exponho o token de acesso, e eu tenho um modelo híbrido que usa os dois, tá? Ele adiciona tem um conceito adicional no OpenID, que é o conceito de ID token, é o token de identidade da pessoa, a gente tem o token de identidade e o token de acesso, e ele cria uma série de endpoints. Então, o servidor que está dentro da especificação, que está atendendo toda a especificação do OpenID, ele tem uma série de endpoints para a informação de usuário que a gente consegue acessar. Tá? Então, mas como eu tinha comentado lá, o OpenID é focado em autenticação. Ok? E o Identity Server? Bom, o Identity Server, como eu tinha comentado, ele foi criado pelo Dominic Bayer e pelo Broke Island. Ele é um framework, né, que trabalha em cima do protocolo OAuth e do OpenID Connect, e ele é desenvolvido como um middleware. Né? Então, acho que até para quem viu aí um pouco, já viu um pouco OWIN e Katana, por exemplo, o middleware OWIN, na verdade, né, do ASP.NET antigo, né? Ouviu, por exemplo, a palestra do Quayato na terça-feira que fala do .NET Core, que tudo é middleware. O que acontece com o Identity Server, ele também é um middleware. Ele é um cara que vai ser processado durante o pipeline de requisição ao seu servidor. Tá? Então, ele vai passar por ali, vai transformar as informações, vai ver o que precisa ser feito. Tá? A gente vai fazer uma demo, vocês vão conseguir entender um pouquinho. E aí vai permitir criação de single sign-on, vai permitir a proteção de web API e vai permitir também aí, processos de autorização. A gente consegue, por exemplo, falar o que um determinado usuário consegue ou não acessar de uma outra aplicação. Tá? Antes da gente partir para a demo, né, a gente precisa entender alguns papéis importantes aqui no Identity Server. Então, a gente tem esse diagrama, né, que foi tirado lá do próprio site deles, onde a gente fala quem são os usuários. Mais uma vez, o usuário
é de fato uma pessoa, né? Ela vai ter as credenciais para acessar o meu servidor de identidade. Eu tenho os meus clients, que são as aplicações que podem acessar meu servidor de identidade. Tá? Então, os clients, eles têm, assim como os usuários, eles vão ter um nome, né, um ID para acesso, e dependendo do fluxo que a gente vai utilizar, a gente precisa também de um secret. Precisamos de um password para minha aplicação. Tá? Os escopos, eles são as informações que um cliente quer buscar no meu servidor de autenticação, no meu servidor de identidade, perdão. Né? Então, quando um cliente vai buscar, vai se conectar no servidor de identidade, ele fala o seguinte: olha, eu quero a informação de e-mail dessa pessoa, eu quero o telefone, eu quero todo o profile, eu quero, sei lá, a lista de amigos, ou quero acessar a API XPTO, não importa. Essas informações que eu digo que eu quero acessar são os escopos, tá? E aí, o cliente vai aí acessar o nosso servidor de identidade, baseado no OpenID, então todo servidor de identidade baseado no OpenID tem os mesmos, o mesmo formato e os protocolos é o mesmo, né? E aí ele vai acessar essa informação e vai requisitar um token para poder acessar os determinados recursos, tá? Aqui, antes ainda de partir um pouco para a demo, deixa eu falar um pouquinho do Implicit Flow, mostrando mais um diagrama de como a coisa acontece, para vocês conseguirem entender aí o que a gente vai fazer na prática, tá? Então aqui, bom, eu tenho um usuário, eu tenho aqui o Weber, por exemplo, ele está usando qualquer um desses modelos de aplicações, uma aplicação web com browser, uma aplicação desktop nativa, mobile, e de qualquer linguagem, não importa, tá? E eu preciso acessar um determinado recurso. Isso pode ser uma página web, tá? Então, eu estou querendo acessar uma informação qualquer que depende de autenticação, ou então estou querendo acessar uma API, buscar alguma informação dentro de uma API, tá? Então, eu tento fazer esse acesso. O que vai acontecer é o seguinte: na primeira tentativa a essa minha página ou esse meu serviço, eu vou receber, eu não estou autorizado a acessar essa informação. Tá? Falando especificamente de .NET, a gente teria um authorize em cima de um controller, em cima de uma action. Então, esse cara não está autenticado. Eu preciso passar por um processo de login e senha. Tá? A diferença é que no caso do auth, eu não coloco página de login e senha. Eu identifico qual que é o servidor de identidade. E aí, quando ele dá essa informação de não autorizado, ele te redireciona para o servidor de autorização. Tá? Esse processo de chamada para o servidor de autorização é nada mais nada menos que um GET dentro de uma URL authorize, onde eu passo qual que é o nome da minha aplicação, qual que é o client que eu estou usando para acessar meu servidor, quais são os escopos que eu quero acessar. Então, os escopos, como eu tinha dito anteriormente, eu quero o e-mail desse usuário, quero o telefone, quero as informações informações pessoais, ou acesso a um recurso específico. Eu tenho que informar qual que é a URL de redirecionamento, porque uma vez autorizado aqui no servidor de autorização, ele vai postar a informação e vai me redirecionar de novo para minha página de recursos. Então tem que falar qual que é essa informação de redirect, né, para onde eu vou mandar. E eu informo no response type que eu quero um token. Tá? E isso aqui é bastante importante. No implicit flow, eu informo a informação token para ele retornar um token para mim. Quando eu dou essa informação aqui para o Authorization Server, ele vai abrir uma tela de login, você vai colocar as informações de usuário e senha, vai passar por um processo de consentimento, se for o caso, né, se você achar necessário ter a tela de consentimento, dizendo que tal aplicação quer acessar tais informações aqui do servidor. E aí ele recebe um token. Tá? Percebam que aqui no Implicit Flow, essa informação aqui de token, ela desce para o cliente. Então o cliente tem acesso a essa informação de token. A gente vai ver depois qual é a cara de um token, mas você consegue abrir esse token, visualizar esse token. Só que esse token ele é assinado. Então, uma vez que eu recebi esse token, eu vou tentar fazer de novo aqui o acesso ao meu servidor, né, de recurso, informando o meu token. Na verdade, isso aqui é um base 64 gigante, né, com bastante informação, e vai ter as informações a respeito de tempo que ele vai expirar.
Perdão, desculpa. Isso aqui é o que ele está retornando de volta aqui o Access Token. Na verdade, a hora que eu vou mandar a informação para buscar o meu recurso, o meu dado que eu tenho lá no meu servidor, eu vou na URL que eu quero buscar a informação e passo no header o authorization do tipo better e o access token que eu recebi do meu servidor de identidade. Tá? Quando essa informação chega aqui no meu servidor de recurso, eu vou validar se essa chave é de fato válida, se ela está de fato assinada e se ela foi emitida pelo meu servidor de identidade, aquele que eu confio. Então, se eu confiei, eu falei que eu sou o Weber, ele vai mandar para lá e vai aceitar que eu sou o Weber, tá? Então, esse é mais ou menos o fluxo que acontece. Esse aqui é o diagrama. Vamos então para demonstração disso, né? Como que a gente faz isso na prática, né? Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Aqui, esse primeiro pedaço aqui, ele é ele vai ser o meu servidor do Identity Server, tá? Você pode montar o seu servidor de Identity Server em qualquer tipo de aplicação, tá? Então pode ser uma aplicação web, pode ser uma aplicação MVC. Aqui eu estou criando esse meu servidor numa aplicação console, tá? E a gente vai fazer toda a configuração necessária aqui para rodar aqui o nosso servidor de identidade. Bom, o primeiro passo aqui é instalar o pacote do Identity Server, tá? Então eu já estou com ele aqui. Só lembrando, tá, pessoal? Eu estou usando o, não é o ASP.NET Core, poderia ter feito isso aqui no Core, tá? Mas eu estou fazendo o antigo, até porque, para efeitos de demonstração e tempo que a gente tem para demonstrar, o Identity Server 3 ele é um pouco mais simples de se configurar, tá? Como eu falei, saiu o 4, mas o 4 não completou um mês ainda, né? Então, estou usando aqui o Identity Server 3, mas nada te impede de usar o 3 também no ASP.NET Core, ou então o 4, né, que ele foi feito principalmente para o Core, tá? Então, primeira coisa, eu instalo aqui o Identity Server 3. O Identity Model vai nos ajudar. Lembra, o Identity Model faz parte desse pacotinho, né, dos desenvolvedores do Identity Server. Vai nos auxiliar a criar alguns tipos de usuário, alguns tipos de classes úteis nesse processo de identidade, tá? Então, vamos lá, vamos configurar o servidor. Bom, aqui no Startup da minha aplicação, então, estou criando um logger simples aqui para ele jogar algumas informações na tela, né? A gente conseguir visualizar algumas coisas. Todo servidor de identidade precisa de um certificado para assinar o seu token, tá? Obviamente, isso aqui não é o melhor processo de se guardar um certificado, o certificado está aqui na minha aplicação, mas eu simplesmente estou abrindo esse meu certificado local para usar ele daqui para frente, tá? E aí eu crio uma factory do meu Identity Server e eu vou fazer algumas configurações nesse meu servidor, tá? Basicamente, o que tem nessa configuração do meu framework do Identity Server? É informar onde é que estão os meus usuários, como eu busco a informação dos meus usuários, onde é que estão os meus clients, né, as informações das aplicações que podem acessar o meu Identity Server, e quais são as informações de escopos que eu posso acessar. Tá? Então, aqui dentro, eu teria alguma coisa relacionada, obviamente, configuraria um banco de dados onde eu iria buscar as minhas informações de usuário, tá? Mas isso você pode, como o Identity Server ele é um framework, você pode montar do jeito que você quiser. Então, nem sempre as suas informações de usuário estão no ASP.NET Identity, por exemplo. Você pode ter isso em qualquer outro tipo de informação, pode estar no AD ou qualquer outra coisa, tá? Então, ele trabalha com o modelo de store, né? Então, eu vou ter aqui um user store, eu vou ter um client store e eu teria que implementar as minhas classes que tenham fazer classes que implementam essas interfaces e registrá-las aqui no startup do meu servidor, tá? Como a gente vai fazer para efeitos de demonstração aqui, a gente vai criar esses usuários na mão, tá? Então a gente vai fingir que a gente tem um banco de dados e vamos criar eles só em memória, tá? Então eu vou criar aqui uma classezinha de usuário que ela vai ser um list
e aqui eu vou usar uma classezinha que já vem no Identity Server, que é o in-memory user, que serve bastante para efeitos de teste. Tá? Então aqui eu vou informar quais são os usuários cadastrados na minha aplicação. Então eu vou criar aqui um novo usuário, tá? Que é algumas informações bastante importantes. Então todo usuário que eu vou criar dentro do protocolo, dentro do OpenID, ele precisa ter um subject que vai ser o seu ID, sua de identificação, tá? Então pode ser um guide, qualquer informação aqui dentro, um ID que indica qual que é o teu usuário, tá? Em geral, a maior parte das aplicações acabam usando como subject também, como chave primária, vamos dizer assim, de usuário, o próprio e-mail do usuário, tá? Mas aqui eu quero usar uma informação diferente até para a gente conseguir visualizar uma informação diferente. A outra coisa é o nome do meu usuário, tá? Então, eu crio aqui o nome do meu usuário, vou ter que dar um password para ele, tá? Vou colocar aqui o mesmo nome, o Patolino, tá? E uma coisa importante, talvez uma das mais importantes quando a gente trabalha com servidor de identidade, são as claims, né, que são as informações desse meu usuário. Então, quando eu for criar aqui o meu usuário, cadastrar o meu usuário, eu vou ter uma lista de informações a respeito desse meu usuário, tá? Então, vou colocar algumas delas aqui, vou falar que vou criar uma claim do tipo e-mail, que vai ser, sei lá, lino@acme.com. Vamos copiar as outras aqui. Aqui, o name, que vai ser o nome completo dele, tá? E eu vou colocar mais uma informação interessante aqui dentro, que vai ser a role. Pode ser que o Patolino tem alguma role dentro dessa empresa e eu quero passar essa informação de role. Então, digamos que ele está na role user, mas ele também está na role manager. Eu passo 2 vezes a claim role. Tá? Assim está configurado o nosso, a nossa lista, né, na verdade, de usuários, tá? Isso aqui poderia ser, como eu disse para vocês, vir do banco, né? Bastaria implementar uma interface que me diz de onde buscar essas informações. Então aqui eu tenho a informação do meu usuário. A outra informação importante é a informação de clients, né? Quais são os clientes que estão registrados ao usar meu servidor de identidade, tá? Se não está muito claro o que é um client, né, imagine você quando você está criando a sua aplicação que vai acessar um recurso do Facebook ou se vai se logar no Facebook. Se você já fez isso ou para Facebook, Google, Microsoft, né, usando o login deles, você tem que entrar lá no site do Facebook e registrar o teu cliente, registrar a tua aplicação. É isso que a gente está fazendo aqui, tá? Estamos registrando quais são os clientes que podem acessar o meu Identity Server, tá? Então, eu vou criar aqui uma lista, né? Então, deixa eu dar um new client. Deixa eu colocar algumas informações aqui para o meu cliente. Informação bastante importante, o client ID. Geralmente a gente acaba recebendo um guide, uma chave aleatória do nosso servidor de identidade, tá? Aqui eu estou deixando um nome que faça sentido, mas poderia ser qualquer outra coisa. O client name é o que vai aparecer na tela de consentimento, então é legal ter um nome mais bonitinho. A gente vai ver onde que ela vai aparecer. Uma coisa muito importante, né? Lembra que lá no Implicit Flow eu falo qual que é a URL de redirecionamento, né? Quando eu vou para o meu servidor de autenticação, eu falo qual que é a URL de redirecionamento. Só que o meu servidor de identidade ele vai bater na tela para ver se essa URL de redirecionamento é de fato uma URL válida para aquele cliente. Eu não posso redirecionar para qualquer lado, senão quebraria toda a lógica de segurança, tá? Então aqui, o meu cliente ele está na porta 4300 no localhost. Eu falo, olha, é permitido redirecionar para esta URL e quantas outras URLs mais eu queira redirecionar. Tá? Que isso aqui é uma lista de string, então informo quantas URLs são possíveis para esse cliente.
eu vou informar quais são os escopos que eu permito para essa aplicação acessar. Então, bastante importante que tem que ter é o escopo de OpenID. Tá? Então, tem que trazer as informações de OpenID, senão não vai funcionar. Os demais aqui são todos opcionais. Então, eu quero, por exemplo, retornar o e-mail, eu quero retornar o profile, opa, string, né? Quero retornar o e-mail, quero retornar o profile do meu usuário. E, sei lá, um escopo qualquer que a gente vai criar daqui a pouco, o Acme Scope, por exemplo. Tá? Então, eu informo aqui quais são os escopos que essa aplicação pode acessar. Então, no momento de entrar no servidor de identidade, se minha aplicação pede um escopo que ela não tem acesso, eu também não vou conseguir redirecionar. Tá? Pronto, então já defini aqui o nome, já defini qual é o URL de endereço, de redirect, perdão, os escopos que são permitidos, e agora uma coisa bem importante, que é qual fluxo que essa aplicação vai permitir, qual tipo de informação, tá? Então aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês visualizarem um pouco melhor. Aqui ele está mostrando quais são, esse enumeration de flows, quais são os flows possíveis, né? Então eu tenho aqui o authorization code, o client custom tal, a gente vai usar o implicit flow, que é aquele modelo mais simples de se implementar, mas que o access token fique exposto, tá? Então, informa aqui que eu vou usar o flow implicit. Se esse cliente quiser usar outra forma de autenticação, ele também não vai permitir, ele vai falar que não está autorizado, tá? Então, aqui eu criei minha lista de clientes, no caso aqui só um, e agora eu vou criar minha lista de escopos, né? Quais são os escopos permitidos dentro do meu servidor de autorização. Vou criar aqui uma variável scopes, vai ser um list de scope, tá? E aqui eu crio cada um deles. Então tem alguns que já vêm por padrão, né, dentro do Identity Server, então eu posso usar aqui o e-mail, então eu vou ter eu posso retornar informações de e-mail, eu posso retornar informações aqui de profile, então sempre eu vou incluir informação de profile. Um cara bastante importante que eu estava esquecendo eu tenho o escopo de OpenID, que eu só vou conseguir me logar usando o protocolo OpenID se eu tiver o escopo de OpenID. E eu posso ter uma informação customizada, tá? Então lembra que aqui, olha, esse client, né, o cliente Acme Web App, ele pode acessar um escopo que chama Acme Scope, tá? Então eu posso criar esse escopo personalizado, tá? E depois a gente vai ver como a gente vai utilizar esse cara. Então eu vou criar aqui um novo escopo, algumas informações para esse escopo, eu vou dar lá Acme Scope, o display name, eu vou chamar ele de Acme Info, sei lá, qualquer coisa, né? Eu vou buscar informações da Acme dentro, se eu pedir esse escopo, né? O tipo desse meu escopo é bastante importante, ele me fala se é um escopo do tipo Identity ou um escopo do tipo Resource, a gente vai ver como que esse negócio funciona. Eu vou criar primeiro aqui um escopo do tipo Identity, e o escopo do tipo Identity, ele fala para você quais são as claims que vão retornar caso aquele cliente peça esse meu escopo do tipo do tipo Acme Scope, tá? Então assim, caso ele venha pedir o Acme Scope, eu vou retornar uma lista de claims, scope claim, e o scope claim eu dou o nome pro meu escopo. Eu vou colocar um nome aqui com namespace, /claims, /custom claim. Tá? Então, ou seja, se o usuário pedir o Acme Scope, eu vou permitir retornar as informações da claim que chama Custom Claim. Tá? Bom, feito isso, né, já criei aqui então nossa lista de usuários, poderia ver do banco, nossa lista de clientes e nossa lista de escopos. Né? Eu preciso colocar isso dentro do Identity Service, que só são variáveis. Né? Então eu tenho lá o meu factory.use in memory users, passar aqui nos usuários, factory.use in memory clients, são os meus clientes, factory.use in memory scopes. E eu passo aqui os meus scopes. Ok?
Bom, obviamente, para ter banco de dados aqui seria um pouco mais complexo, mas não é tanto. O servidor lá no GitHub do Identity Server tem um monte de exemplos, então nós temos aí exemplos usando ASP.NET Identity, por exemplo, para gravação de informações de usuário dentro do banco de dados usando ASP.NET Identity, tá? Então, feito isso, configurado essas informações, eu configuro aqui o middleware, né? Então, User Identity Server, eu falo qual que é o nome do meu site, qual que é o certificado digital que eu vou usar para assinar o meu token, e aqui o factory que tem as informações a respeito de onde eu vou buscar as informações de client, usuários e scopes, tá? Então aqui está pronta a parte de configuração. No Program, a única coisa que eu estou fazendo é pondo a minha aplicação para rodar, né? Uma aplicação web para rodar na porta 44333, tá? Isso aqui já deixa pronto o meu servidor de identidade. Vou dar um F5. Deixa ele compilar aqui. Tá aqui, ó. Tá? Então tá rodando. A minha aplicação já está rodando, o meu Identity Server já está rodando. Então, se eu vier aqui e colocar localhost 44333, aqui ele respondeu, tá? Então, esse aqui é meu servidor de Identity Server, tá? Vocês vão perguntar, pô, cadê as views, né? Que view que é essa aqui que ele está utilizando? Bom, tudo isso, como eu falei para vocês, já vem no Identity Server 3, já está lá pronto para a gente, né? Então, a gente bateu a URL lá na raiz, a nossa aplicação já está rodando, já está pronta para poder se logar, tá? O servidor de identidade está pronto, tá? É isso que a gente precisa configurar. Agora eu vou no client, eu preciso configurar um client para poder acessar essas informações no meu servidor de identidade. Então eu tenho aqui uma aplicação MVC comum, tá? Deixa eu dar só um zoom aqui nela. Eu tenho uma aplicação MVC comum. Eu tenho um controller aqui na home, e esse controller na home, ele tem aqui uma paginazinha que vai ser segura, que vai ter um authorize, por enquanto o authorize está comentado. Eu vou pôr para rodar aqui só para vocês dar uma olhada nessa tela, é apenas um exemplo. Ela roda no 44300. Deveria rodar, né? Vamos lá. Pronto, rodou, tá? Então, olha só, eu estou na index dela, a index não tem authorize, mas até esse botão para abrir a URL Home Secure, ela está sem o authorize, ela está permitindo entrar, tá? Então, se eu mudar aqui a minha aplicação, dá um stop, colocar um authorize na minha aplicação, sem mudar nada, vou pôr ela para rodar novamente. E aqui eu vou tentar acessar, deixa eu entrar na home primeiro. Opa, ele está abrindo aqui. Lá. Pronto, tá? Então a home ele permite visualizar. Eu vou abrir as ferramentas de desenvolvedor aqui do Chrome para a gente ver o que está acontecendo, né? A hora que eu clico aqui no botão de Secure, ele dá um 401 não autorizado, tá? Então estou sem autorização para essa minha aplicação. Está aqui dentro o que foi chamado, tá? Bom, vamos lá configurar então nossa aplicação para que ela utilize, ao invés de utilizar uma página nossa de autenticação, que ela utilize o Identity Server que está rodando lá, está no ar, tá? Então para isso, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é falar que eu vou usar autenticação do tipo cookie. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente vai utilizar. Eu vou precisar também de alguns pacotes. Tá? Então, o pacote que a gente precisa para fazer esse negócio funcionar é um pacote da própria Microsoft, está vendo que é o Microsoft OWIN Security OpenID Connect. Tá?
Então, ou seja, é um pacote, não tem nada a ver com a Identity Server, tá? Tem a ver com o funcionamento do OpenID, ou seja, você consegue usar esse pacote para qualquer servidor que utilize o OpenID, OpenID Connect, tá? E agora a gente vai para a configuração desse nosso servidor, para que ele possa apontar lá para o servidor de identidade. Eu vou dar aqui um app.use OpenID Connect Authentication. Eu preciso passar algumas OpenID Connect Authentication, new OpenID Connect Authentication Options, preciso passar algumas opções para ela. E aqui vem as informações a respeito do meu servidor, tá? Então, primeira coisa, Authentication Type, eu informo que vai ser OpenID Connect, tá? Isso é obrigatório colocar essa informação. O Sign-in as Authentication Type, aqui eu também tenho que informar que eu vou me autenticar usando o cookie, tá? O servidor, né, de identidade, eu coloco no Authority. Então aqui eu vou colocar https, localhost 44333. O Client ID, aqui eu informo quem eu sou, que aplicação que sou eu, né? Então tem que ser uma aplicação que esteja registrada lá. Client ID Acme Web App, foi o nome que eu criei para lá. Eu tenho que informar qual que é a URL para redirecionamento. A URL para redirecionamento é aqui a própria URL da minha aplicação. Tá? No Response Type, eu informo o que eu quero buscar do meu servidor de identidade. Então, eu quero um ID Token, que é um token especializado do OpenID, do OpenID Connect, e o token que retorna o Access Token, aquilo que eu tenho informação de acesso. Tá? Depois eu entro aqui com o escopo que eu quero buscar. Então, o escopo OpenID, né, é obrigatório mandar o escopo OpenID, e algumas informações extras. Então, eu quero buscar o e-mail do cara, quero buscar o profile da pessoa. O profile vai trazer o nome, sobrenome, esse tipo de coisa. Tá? Por fim, seria só isso aqui, né? Já é o suficiente depois. É o suficiente, tá? Então, com essas informações aqui, eu informo quem que é o servidor que vai fazer essa autenticação para mim, tá? Eu vou pôr a aplicação para rodar agora. Como isso aqui é um middleware, ele vai interceptar essa informação e vai me redirecionar, tá? Tá rodando. Deixa eu abrir aqui para a gente conseguir verificar o que está acontecendo nas nossas requisições. Pronto, abriu, tá? Deixa eu dar uma limpada aqui, essa tela ela não nos interessa muito. Né? Vou dar aqui um para preservar o log. E agora eu vou entrar na página segura. Tá? Então lembra que aqui eu tenho um Authorize. Quando eu cliquei nessa tela, o que aconteceu? Olha só, eu fui redirecionado para o 44333, que é o meu servidor de identidade. Tá? Então, se a gente analisar aqui os requests que aconteceram, o primeiro, para a página Secure, ele retorna... Eu não sei se o Zoom está funcionando aí. Ângelo, não sei se você está me escutando. Quando eu dou Zoom aqui, vocês conseguem visualizar? Com Zoom? Sim, a gente consegue ver perfeitamente, cara. Ah, legal. Show de bola, valeu. Então aqui, né, eu tentei acessar essa página segura, ele deu um 302, que é um redirect, e embaixo aqui ele deu location, ó, então ele está me redirecionando para o servidor de identidade, o 44333, ok? E aí eu entrei com usuário e senha, vou entrar aqui com o Patolino, com a senha Patolino que eu tinha usado lá, vou dar um login. E aqui, nesse caso, deixa eu mostrar essa tela para vocês que ela é bastante interessante. Essa aqui é a tela de consentimento. Então, olha, percebam, eu ainda estou no servidor de identidade, ele está aparecendo aqui Acme Web App, o nome da minha aplicação client, e ele está falando o seguinte, olha, esta aplicação está querendo acessar as minhas informações de usuário, identificador de usuário, isso é obrigatório, eu nem consigo marcar, é informação do OpenID, tá? Só que ele quer também o meu e-mail e o meu profile de usuário. Tá? Se eu der um yes aqui, ele vai falar, tá bom, pode mandar essas informações para ele, não tem problema nenhum. E aí ele vai fazer um post.
Olha, eu voltei para o 44300. Se a gente der uma olhadinha aqui no stack, né, do que aconteceu. Deixa eu ver onde que ele está aqui. Não é esse aqui. Eu perdi o... na verdade, eu acho que é esse cara aqui sim. É esse, ele mesmo, tá? Ele redirecionou aqui de novo para a página Secure. E aqui ele está passando algumas informações no cookie, ou na URL aqui também. Uma delas aqui, deixa eu ver se eu acho, cadê? Aqui está falando response ID token. O token ele está aqui em algum lugar. Só que eu não estou encontrando pelo horário aqui. Não enxerguei o token, depois eu pego o token para vocês. Mas assim, ele está redirecionando, passando o token para o meu servidor, tá? A hora que eu cheguei aqui no meu servidor, o que eu estou exibindo aqui são as informações das claims que me retornaram da minha aplicação, tá? Então, olha só, eu tenho o meu subject, que é aquele ID do meu usuário. Eu tenho o e-mail, que foi algo que eu solicitei, e tenho aqui o nome dele, que é a informação de profile, no caso aqui o Patolino. Tá? Aí se eu quiser mais informações a respeito desse usuário, né, eu quero aquele Acme Scope, que vai trazer um escopo adicional. Tá? Então, deixa eu fechar aqui, a gente vai criar esse escopo adicional lá só para brincar. Então, primeira coisa aqui, eu tenho que falar que a minha aplicação ela quer buscar o Acme Scope. Tá? E esse Acme Scope tem que existir. Então, esse aqui é no MVC, na aplicação cliente. No servidor, deixa eu entrar aqui no startup do servidor. Né? A minha aplicação ela tem que permitir, já está permitindo aqui o escopo Acme Scope, e esse meu escopo ele diz o que eu quero acessar. Então ele fala que, olha, você pode acessar escopos do tipo Custom Claim. Tá? Só que esse meu usuário não tem essa claim, não tem essa informação, então não vai retornar nada. Eu posso pedir, como ele não tem, não vai retornar nada. Tá? Mas para ficar mais interessante, eu vou criar essa claim no meu usuário. Então eu tenho aqui o usuário Patolino, eu vou adicionar uma nova claim, tá? Que seria aqui o mais aqui. E o value dessa claim vai ser o, sei lá, custom value, qualquer valor que eu queira, tá? Então, agora quando eu for rodar minha aplicação, deixa eu pôr o servidor para rodar de novo. Eu já mudei meu servidor aqui, MVC, para ele procurar o Acme Scope, pedir o Acme Scope, né? Então, só para ver aqui, meu servidor está rodando, tá? Vou rodar aqui minha aplicação cliente. Bora para rodar aqui. Pronto, tá? Então eu vou clicar aqui no ambiente seguro, que pede autenticação. Ele já entrou na informação do ambiente seguro, tá? Só que aqui não veio aquela minha claim, né, com aquele nome lá, porque eu já estava autenticado. Eu vou ter que matar o cookie dessa informação, tá? Aqui, isso aconteceu justamente, faz parte do single sign-on. Eu tentei autenticar, ele falou o seguinte, eu já tenho um ID, um token, né, no cookie que você autenticou no meu servidor de identidade. Então ele passou para cá, ele leu essa informação desse token e aceitou já como esse cara autenticado, sem precisar digitar novamente. Tá? Então deixa eu dar um logout e entrar no ambiente seguro de novo, ele vai me redirecionar para o servidor de identidade, tá? Olha, ele não pediu login e senha, porque no meu servidor de identidade eu já estou autenticado, tá? Mas olha, a tela de consentimento mudou, e agora aqui eu tenho o Acme Info. Então, se eu deixar permitir essa informação do Acme Info aqui, na hora de retornar as minhas informações, eu tenho a minha custom claim que deveria estar aqui. Tudo bem. Não está aqui porque faltou um detalhe, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. É que no token de identidade eu não tenho essas informações de acesso. Eu tenho algumas informações que eu solicito, tá? Eu preciso adicionar esse cara na minha lista, então deixa eu, só para não perder muito tempo, que a gente está no finalzinho, mas eu queria mostrar isso para vocês. Eu vou mudar aqui a minha configuração de autenticação do OpenID.
colocar aqui um evento, né? Eu estou pegando aqui um evento de validação do meu token. Então, assim que o meu token for validado, assim que eu receber a informação de token, procura pela informação access token dentro do meu token e joga ela dentro da informação de identidade da minha aplicação, tá? Porque é dentro dela que vai ter minha informação lá do meu usuário. Então, deixa eu pôr para rodar aqui de novo. Minha aplicação para rodar, vou pôr o meu servidor aqui de novo para rodar. Ops. Vamos. Pronto, então vou entrar aqui de novo no meu ambiente seguro. Espero que eu não estou com logout, preciso dar um logout aqui nele. Mais uma vez vai entrar no meu servidor de identidade, ele está pedindo as informações, tela de consentimento deu um OK. E tá... ele não colocou aqui, tá? Mas... por algum motivo aqui não colocou a informação do Acme Scope, tá? Mas de qualquer forma ele colocou uma coisa importante que eu queria mostrar para vocês antes de finalizar, que é o Access Token, tá? Tanto o ID Token quanto o Access Token ele tem esse formato aqui, né? Ele é separado, ele é um formato, ele está em base 64, ele é um JSON, né, em base 64, separado em 3 partes, que a gente consegue decodificar ele esse site, jwt.io, que é de JSON Web Token, tá? Eu consigo pegar aqui a minha informação de token, jogar aqui nesse site e ele consegue decodificar a informação de token para mim. Tá? Tá vendo que ele tem até 3 cores, que o primeiro é o header, o segundo é o dado propriamente dito das minhas informações, tá? E o terceiro é a assinatura, né? Então, eu usei aquela chave, ele usa a chave privada para poder assinar esse token e dizer que quem de fato pediu esse token foi quem emitiu, na verdade, esse token foi o meu servidor de identidade, né? Aqui ele fala que a assinatura está inválida porque eu não tenho a chave privada para poder validar, ou a chave pública, perdão, para validar essa assinatura, tá? Mas eu consigo visualizar as informações que vieram do meu token, tá? Ele tem aqui dentro todas as informações do meu Access Token, tá? Para finalizar, a gente tem pouquíssimo tempo, mas eu queria fazer uma chamada para uma API, tá? Então, deixa eu colocar aqui a minha API. Então, eu preciso configurar essa API para que ela funcione dentro dentro do padrão aqui do OpenID, tá? Então, essa é uma aplicação Web API, ela tem um controller, né? Que ela pede aqui autorização, tá? Tem um authorize nesse meu controller. E eu preciso aqui adicionar um pacote. Nesse caso, eu uso um pacote do próprio Identity Server, que é o Access Token Validation. Ele vai pegar esse token, vai repassar para o meu servidor e ver se esse cara é válido. Tá? E ele fala o seguinte, olha, para você conseguir acessar essa API, né, aqui na configuração, né, eu coloco o middleware, eu falo que eu vou usar o Identity Server Better Token, falo qual que é o meu servidor de autorização e qual que é o escopo que eu exijo para que essa aplicação, para que uma aplicação consiga acessar esse meu servidor, essa minha API. Tá? Então, eu vou pôr a API para rodar. A gente vai pôr essa API para rodar, vamos tentar acessar a API. Se a gente tentar acessar a API, né, nem vou pôr para tentar, mas se a gente tentar acessar a API, ela vai dar como não autorizado, tá? E como é uma API, ela não vai te redirecionar para um site, não dá para colocar usuário e senha. Então, no momento de acessar essa API, eu sou obrigado a informar o token que eu quero, né? Então, essa informação é obrigatória, tá? Então aqui deixa eu só configurar o meu servidor de identidade para que ele retorne essa nova API, tá? Então deixa eu só ver aqui, a API que ele requer para mim aqui chama API 1, né? Eu vou colocar esse cara no meu servidor de identidade. Então tenho aqui o escopo, eu vou criar um escopo do tipo API 1. Deixa eu colocar aqui. Vou adicionar um novo escopo,
vou chamar ela, dar o mesmo nome que está lá para a gente não perder tanto tempo. Ele é um escopo diferente, ele é um escopo de resource, ou seja, na hora de voltar o token, ele só volta com a informaçãozinha de que ele solicitou a API 1 e a API 1 como escopo e ele tem acesso a essa API 1, tá? Eu tenho que falar que o meu cliente pode pedir a API 1 como escopo, não tem problema nenhum. Não, essa minha aplicação não vai conseguir buscar esse escopo. Eu tenho que falar que esse usuário ele tem essa deixa eu ver se o usuário... Não, na verdade, o usuário não precisa. Eu só preciso falar que o cliente pediu essa API. O usuário ele vai dar o consentimento para a API 1, tá? E aí a gente consegue passar. Então, deixa eu pôr aqui de novo para rodar essa aplicação. Meu servidor vai estar no ar. Agora eu já criei o escopo API 1. Já falei que o meu cliente pode pedir esse escopo. Eu vou aqui no meu cliente e a gente vai ver como é que funciona a chamada para aquela minha API. Então, aqui na Home Controller, eu tenho um botãozinho para API, tá? Onde ele cria um HTTP client, cria uma autorização, falando que a autorização é do tipo bearer token, e passa o token, o access token que ele recebeu, né, para aquela paginazinha e faz uma chamada para aquela página. Então, ele botou no header o meu token de acesso, tá? E se ele conseguir acessar, ele vai retornar essa informação. Bom, quando chega na minha API, o que a API vai fazer é... Gente, eu tive algum problema aqui. Porque meu servidor não estava rodando. Eu vou pôr a API para rodar de novo. Então, aqui, quando chega na API, ele vai verificar se esse token, né, se esse usuário que está tentando acessar, eu passei um token para ele. Ele vai verificar se tem esse escopo API 1 dentro da sua lista de escopos, né? Se ele tiver isso na API 1, ele vai falar o seguinte: o usuário pode acessar a API, não tem problema nenhum, retorna a informação para quem chamou, tá? Então, deixa eu pôr para rodar minha API. Ela deu erro porque meu servidor não estava no ar, meu servidor de identidade. Ele faz uma verificação para ver se meu servidor de identidade está funcionando, né? Então, deixa eu pôr a API 1 para rodar. E eu vou entrar na minha aplicação MVC aqui. Essa aqui é a minha aplicação MVC, que tem o botãozinho de API. Deixa eu entrar aqui dentro, na área de segurança. Vou dar aqui o que o cara permite, informação. Ele vai redirecionar, tá? Então aqui estão as informações que eu tenho o meu Access Token. Na hora que eu vou chamar minha API, ele deu negado provavelmente porque não veio o meu API 1 como escopo. Deixa eu só ver se ele está aqui dentro do meu Access Token. Deixa eu jogar aqui meu Access Token aqui. Tem que vir na minha lista aqui dentro, ó, eu só tenho o Acme Scope, não veio o API 1. Eu não sei se eu não coloquei ela aqui na minha aplicação, no Startup, para pedir. Não pedi, tá? Então, olha, o meu usuário, esse é meu servidor MVC, eu falei que eu não tinha pedido o Scope API 1. Então, agora eu pedi, vamos ver se vai funcionar. Deixa ele rodar aqui. Provavelmente ele vai abrir a tela de consentimento de novo. Ele não está abrindo usuário e senha porque eu já me autentiquei e já tenho um cookie para o meu servidor, né? Então, por isso que ele não está pedindo mais usuário e senha. Ele já guardou essa informação. Né? Existe um processo de logout, onde eu faço logout no meu servidor, né? Mas aqui no caso a gente não está fazendo logout, está fazendo só logout só na aplicação, tá? Vamos ver se... Deixa eu fazer um logout. Porque ele não pediu tela de consentimento, achei estranho. Pronto, agora sim ele está pedindo aqui ó, o Acme API. Né? Então dá um yes. Então eu estou aqui, tem todas as minhas claims que foram retornadas. Na hora que eu dar chamo a minha API, ele vai passar esse Access Token para frente, tá? Eu vou dar um call API, chamou minha API e está aqui, ó. Ele falou que esse usuário está conectado e ele sabe que tem todas as informações do usuário aqui dentro, tá? Só para a gente finalizar aqui, olha, se eu pegar agora esse meu Access Token, a gente vai ver que ele tem o escopo de API 1 para dentro. Deixa eu só limpar aqui. Pronto, tá lá.
Eu tenho aqui escopo API 1. Então, a minha API pergunta se esse meu Access Token tem esse escopo. Se tiver, ele retorna a informação, tá? Bom, gente, aqui a gente fez algum processo bem rápido, tá? E estouramos o tempo um pouquinho. Mas Nada, cara, tranquilo. Weber, deixa eu só. cara. Oi. Opa, pode terminar, claro, fala à vontade aí. Deixa eu só inverter aqui a situação. Eu só queria passar só umas referências para o pessoal que esteja interessado a montar isso daí, tá? O site do Identity Server, identityserver.github.io. Os dois caras principais aqui de desenvolvimento do Identity Server, Dominic Bayer e o Brock Allen, esses são o site deles e o Twitter desses dois caras, e as especificações que você pode ver do OAuth e do OpenID, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente está fazendo esse servidor de identidade aqui. O servidor de identidade é com a Identity Server.net, mas tem no cliente onde nós estamos implantando, o cara tem aplicações em PHP, aplicações em Python, aplicações de tudo quanto é tipo. Como é um protocolo que é aberto, sempre tem alguma API, uma biblioteca, em qualquer linguagem que seja, para conseguir acessar. Então é interessante pra caramba trabalhar aqui com o Identity Server, tá? E é isso aí, pessoal. Desculpa por ter atrapalhado, passado um pouquinho o tempo, tá? Mais uma vez, meus dados estão aqui. Se tiverem alguma dúvida, que quiser expandir um pouquinho, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Tem meu e-mail, tem meu Twitter para entrar em contato, ok? Cara, valeu, sensacional. É aquela palestra que a gente precisa deixar guardada no favoritos, porque é um assunto que é muito complexo de se resolver, e você fez uma palestra destrinchando aí, e até teve um cara aqui, deixa eu tentar pegar o nome dele, que falou, poxa, mano, dá mais meia hora para ele aí, deixa eu ver quem falou, é o Paulo Roberto Rodrigues Leão. Cara, foi muito legal, Weber, obrigado de coração. A gente vai disponibilizar todos esses links aí, pessoal, no Codificando, na comunidade do Facebook, então vocês fiquem tranquilos que a gente vai passar aí, beleza? Eber, obrigado. Agora eu vou chamar o Nicolas pela aí. oportunidade aí. Desculpa aí, Nicolas, tomar um pouquinho do seu tempo e obrigado pessoal por ter assistido. Valeu, até mais.